Bom, talvez um dos temas que eu mais tenho visto pedido aqui nos comentários de vocês é para falar sobre alimentos que sejam úteis aí durante o tratamento do câncer, especialmente no período da quimioterapia. Eu já tenho aqui no canal vídeo falando sobre alimentação durante a quimio, com algumas dicas, e também um sobre aqueles do que evitar durante o tratamento que seria importante. E nesse vídeo de hoje eu quero falar então sobre aqueles alimentos que podem ajudar a reduzir as náuseas, além de algumas dicas nesse sentido. Sempre importante fazer um adendo aqui. É muito importante, primeiro, uma avaliação nutricional, um segmento especializado e entender que essas dicas que eu trago aqui, elas são de alguma forma mais gerais para cada caso, para cada tipo de tratamento, de doença. Talvez possam haver especificidades que necessitem de um cuidado adicional. Dito isso, vamos então ao conteúdo do vídeo. Vem comigo! Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda, além de mim, do crescimento do canal, também essa informação a chegar a mais pessoas. Quando você curte um vídeo, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é importante. Então a chance de aparecer para alguém que está fazendo uma pesquisa, procurando informações, ela é maior. Então além de me dar esse apoio, você também pode ajudar pessoas que estão procurando por esse conteúdo, que estão passando por esse momento e que esse tipo de informação pode sim fazer uma diferença muito grande durante o tratamento, durante essa jornada contra o câncer. E bom, nós sabemos que quando é iniciado um tratamento de câncer, especialmente a quimioterapia, existem dificuldades com relação ao apetite e principalmente, além de perder esse, pode haver náuseas, vômitos. Então algumas dicas, alguns tipos de alimentos ou até alguns hábitos, eles podem ajudar a reduzir isso, a minimizar os efeitos. Essas dicas que eu vou dar aqui, elas não substituem medicamentos. Então caso você esteja tendo vômito, náuseas, caso o seu oncologista, o médico que está te acompanhando tenha indicado algum tipo de remédio, que ajude a evitar isso também, é importante que você siga essas dicas. Tudo isso tem que estar andando junto ali, lado a lado. Pensando então nos alimentos, um que eu gostaria de passar para vocês é o consumo de frutas cítricas, por exemplo, limão, laranja, abacaxi, especialmente em sucos e mais frios. E eu vou chegar ao porquê desse mais frio também mais para frente. Esses alimentos, além de conterem vitaminas, vitamina C, antioxidante, eles ajudam também na questão do esvaziamento gástrico. Então, além de serem muito palatáveis, especialmente aí nessa forma de suco, ele ajuda nesse processo, ajuda a reduzir o enjoo, a tirar aquela sensação também de boca seca. Então, pode ser um aliado importante nessa fase do tratamento. Um outro tipo de alimento muito interessante é o gengibre. O gengibre ele pode ter propriedades, então, que evitam as náuseas, que reduzem esse efeito. Como seria uma forma adequada, então, de consumi-lo? Você pode usar junto do preparo, por exemplo, de chás, nessa fase. Você pode usar ele ralado, de repente, numa salada, de alguma outra forma. Enfim, vale aí uma certa criatividade, mas o gengibre ele pode ser um aliado importante nessa fase. Uma dica interessante também e curiosa é que usar algumas raspadas de gelo mesmo, ou mesmo chupar ali um cubo de gelo um pouco antes das refeições, isso pode ajudar a reduzir a sensação de náusea. E por que disso? De onde nós tiramos isso? Eu vou dar um exemplo para vocês da prática. Vocês já repararam que existe uma diferença em você tomar uma coca bem gelada ou uma coca que já está um pouco mais quente? Ela não parece mais doce, você sente mais gosto, parece que, parece que não é tão bom quanto gelado. Ou mesmo uma cerveja, que às vezes muito gelada, desce bem, e quando ela está mais quente você não consegue tomar, sente um gosto ruim. Ou quer ver um outro exemplo ainda? Um sorvete, quando está bem geladinho, está bem gostoso, e se ele derrete ali aquela massa, quando você toma ele parece mais doce do que estava antes. Por que acontece isso? Os alimentos mais frios, você parece sentir um pouco menos o gosto, ele interfere ali nas papilas gustativas. Então quando você coloca o gelo, essa raspadinha de gelo e depois vai comer, você pode sentir menos alguns tipos de gostos, que de repente
causariam as náuseas. Então, é esse que é o intuito desse tipo de conduta. Além de que, acrescentando, nós orientamos também ao paciente evitar os alimentos muito quentes, porque além dessa questão também das papilas, tem o fato do odor da comida. Então, ao ir se alimentar, ao sentar na mesa para a refeição, preferir então que os alimentos estejam mais frios, mornos. Isso também vai ajudar a evitar a náusea, esses reflexos de vômitos. Tudo isso pode ser útil também. Outra dica interessante é o consumo de alimentos mais secos. Por exemplo, bolacha, água e sal, torrada, pão. Então elas ajudam nessa questão da hipersalivação, nesse controle. São alimentos que não têm tanto gosto forte e que também ajudam aí na alimentação. E o que é importante entender? Se o paciente já está sem apetite, se ele ficar muito tempo em jejum, isso pode piorar essa sensação de enjoo, sabe aquele estômago vazio que incomoda. Então é importante que esteja sendo feito o consumo de alimento. Então, esse tipo de alimento mais palatável, como uma torrada, uma bolacha sem recheio, isso ajuda então nesse processo, além de ser mais fácil ali de digerir, são carboidratos em geral mais simples. Seguindo nessa linha do fácil de digerir, a banana nanica, por exemplo, é um aliado também importante. É um alimento rico em potássio, é também uma fonte de vitamina. Fruta é um alimento natural, então tem toda essa questão nesse sentido. E também ela é fácil de digerir, ter o esvaziamento gástrico mais rápido. Então é um alimento normalmente bem tolerado pelos pacientes. Então é uma dica também interessante. Em algumas épocas do ano até um custo baixo. Então esse também pode ser um aliado importante durante o tratamento. Para além disso, algumas outras dicas interessantes. Eu falei do evitar ficar muito tempo em jejum. Então, se o paciente conseguir, nesse período, fazer várias refeições ao dia, e vamos pegar aqui o exemplo, é muito comum a maioria das pessoas fazerem poucas refeições. Você faz aquele café da manhã reforçado, aquele almoço reforçado, janta bem e muitas vezes não come nesses intervalos. Isso para a pessoa que está em tratamento é ruim. Por quê? Em geral, ela não vai conseguir ingerir esse alimento em grande quantidade. Isso vai deixar ela mais estufada, aquela sensação de cheio. Então, comer em menor quantidade vai evitar esse estufamento e mais vezes ao dia, para você ter um aporte adequado. Isso pode fazer uma diferença importante também no tratamento. E um outro ponto é se atentar para consumo de proteínas. É muito comum ver pacientes que não conseguem comer a carne vermelha nesse período. E aí você pode substituir por outras coisas, por exemplo, frango, peixe, ovo, o próprio feijão também é uma fonte de proteína, mas é importante ter um aporte calórico, além do calórico, também esse de proteína, porque vamos pensar, o paciente que perde muito peso, além do peso em si, vamos dizer assim, ele perde proteína, perde músculo. Então nós queremos que ganhe peso, mas um peso adequado, um peso bom, que também tenha proteínas, formação de músculo e deixe a pessoa mais forte, com mais qualidade nesse período. Uma dica extra antes de encerrar, a atividade física, para quem, claro, tem condição de fazer, dependendo de cada caso, de preferência com uma orientação, também pode ajudar bastante nessa fase, na parte psicológica, mas também nessa prevenção, acelera o trânsito intestinal, esvaziamento gástrico. Então sim, também pode ser importante para evitar essas náuseas, esses enjoos. É muito importante falar sobre isso. Bom, antes de encerrar, mais uma vez, lembrar vocês que essas dicas elas são muito gerais. Pode ter pacientes que têm casos mais específicos, um caso de alguém que está fazendo um tratamento direto na boca, radioterapia, que fez uma cirurgia no estômago, no esôfago, então pode ser um outro tipo de orientação. É importante ter um nutricionista ao lado, pode fazer uma diferença muito grande. Mas acredito que essas dicas que eu trouxe aqui possam também ajudar muitas pessoas que estão passando por essa fase e que estão com alguma dúvida. Beleza, pessoal? Era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Mais uma vez eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que isso ajuda bastante, ajuda o canal a crescer e ajuda isso a chegar a quem mais precisa, a quem esse conteúdo
pode ser bastante útil, certo? Até o próximo.